Você já se sentiu preso em uma rotina espiritual que parece não levar a lugar nenhum? Como se, por mais que buscasse a Deus, ainda houvesse um vazio dentro de você. Será que estamos vivendo uma espiritualidade genuína ou apenas seguindo uma religiosidade vazia? Seja muito bem-vindo ao canal Fortalecimento da Fé. Nosso objetivo aqui é caminhar junto com você em direção a uma fé mais forte, equilibrada e transformadora. Se é sua primeira vez por aqui, inscreva-se e ative as notificações para receber nossos conteúdos que podem mudar sua caminhada. Os áudios que você encontra aqui foram criados para levar a palavra de Deus até você, de forma acessível e inspiradora, permitindo que sua conexão com a fé aconteça naturalmente enquanto você realiza suas tarefas diárias. Seja no trabalho, em casa ou em momentos de reflexão, esses conteúdos foram feitos para fortalecer sua jornada espiritual, trazendo paz, direcionamento e força para o seu dia. Agora, prepare o seu coração, porque o tema de hoje é profundo e pode transformar sua visão sobre a fé. Você vive a verdadeira espiritualidade ou apenas uma religiosidade vazia? Quantas vezes sentimos que estamos nos esforçando, mas sem sair do lugar? Buscamos algo, corremos atrás de respostas, mas no final do dia, o vazio permanece. Será que estamos colocando nosso foco na direção certa? E mais, quantas vezes olhamos para a vida dos outros e sentimos que a nossa nunca é suficiente? Mas será que seguir padrões externos nos levaria à verdadeira felicidade? Talvez seja a hora de deixar para trás os fardos invisíveis que carregamos e encontrar um caminho mais leve e autêntico na presença de Deus. Se você sente que está preso em um ciclo de ansiedade, insegurança ou incerteza, saiba que a saída pode ser mais simples do que imagina. O primeiro passo para uma vida mais equilibrada e para o recomeço que você tanto deseja começa agora, no momento presente. Pequenas mudanças podem transformar completamente sua vida. Então, respire fundo. Hoje, vamos deixar de lado as pressões e expectativas. A verdadeira espiritualidade não precisa ser pesada ou imposta. Ela pode ser leve, fluida e natural. Vamos refletir juntos sobre como tornar sua jornada de fé mais autêntica, presente e transformadora. A espiritualidade verdadeira não exige perfeição, mas sim autenticidade. Não se trata de buscar uma imagem idealizada de quem você deveria ser, mas de ser quem você é, com seus erros, falhas e virtudes. Quando vivemos de maneira autêntica, começamos a perceber que a verdadeira espiritualidade se encontra nos pequenos gestos, nas decisões diárias que tomamos e no impacto que causamos no mundo. À medida que você avança nessa jornada de espiritualidade verdadeira, você começará a notar mudanças sutis, mas poderosas. Vai perceber que a forma como reage às situações cotidianas começa a mudar. O estresse, a ansiedade, as pequenas frustrações do dia a dia começam a ter menos poder sobre você. Não porque os desafios desapareceram, mas porque você aprendeu a respondê-los com mais calma, com mais clareza e, acima de tudo, com mais sabedoria. O problema da religiosidade é que ela pode facilmente se tornar um ciclo de hábitos vazios. Você se sente confortável em seguir o fluxo, em cumprir as regras e sentir que está no caminho certo, mas, na realidade, pode estar apenas vivendo uma ilusão de conexão. A verdadeira transformação acontece quando a espiritualidade se torna um estilo de vida, algo que vai além da igreja, além da oração, além dos rituais. Ela está na forma como você se comporta, como você age no mundo, como você reage quando ninguém está olhando. Quando a prática religiosa se torna uma rotina vazia, onde seguimos procedimentos sem questionar ou refletir sobre seu significado profundo, corremos o risco de nos afastar do verdadeiro propósito da fé. Nesse cenário, as orações, os cultos, as ofertas e até mesmo os momentos de meditação se tornam ações superficiais, repetidas apenas por convenção social ou por um senso de obrigação. Em vez de buscar a conexão com o divino, nos tornamos prisioneiros da forma. E a espiritualidade, que deveria ser uma experiência transformadora, acaba se tornando um fardo pesado e sem vida.
A verdadeira fé não está nas palavras ou nas atitudes externas, mas na sinceridade do coração, no desejo genuíno de se aproximar de Deus e de compreender seu propósito para a nossa vida. Quando seguimos a religiosidade pela forma, sem entender ou vivenciar o que realmente estamos fazendo, acabamos distantes da essência do que é realmente importante: o relacionamento íntimo com Deus. A fé não se mede pela quantidade de práticas realizadas, mas pela intensidade e profundidade com que nos entregamos a elas. Se a nossa espiritualidade se limita a seguir rituais sem um real comprometimento com a transformação interna, então estamos apenas cumprindo uma tarefa e não vivenciando um encontro genuíno com o Criador. As palavras podem ser repetidas de forma mecânica, mas o coração se mantém distante, sem a verdadeira humildade ou gratidão que essas práticas exigem. A fé, em sua essência, deve nos impulsionar a buscar o divino não por obrigação, mas por um desejo profundo de conhecer e refletir o caráter de Deus em nossas vidas. Seguir os preceitos religiosos apenas pela aparência é como construir uma casa sem fundação, que com o tempo desmorona. Quando as práticas se tornam vazias, elas deixam de cumprir sua função transformadora. A verdadeira adoração não está na repetição das palavras, mas no coração quebrantado e arrependido, que se rende à vontade divina e busca viver em harmonia com os ensinamentos de Cristo. É importante lembrar que a religiosidade não deve ser uma mera performance, algo que se faz para agradar aos outros ou para cumprir com o esperado. A prática verdadeira é aquela que nos leva a uma mudança genuína no interior, a uma atitude de humildade e compaixão, e a um desejo sincero de fazer a vontade de Deus. Quando seguimos pela forma, sem o coração comprometido com o que fazemos, perdemos a oportunidade de experimentar a verdadeira paz e alegria que vem de uma relação pessoal e autêntica com Deus. Assim, é vital que nossas ações religiosas sejam guiadas pela fé verdadeira, para que, ao invés de simplesmente seguir um ritual, possamos viver uma vida transformada e plena em Cristo. Quando a religiosidade se reduz a práticas mecânicas, sem uma verdadeira conexão espiritual, corremos o risco de perder a essência do que significa ter fé. Muitos de nós, ao longo da vida, somos levados a seguir rituais, orações e tradições simplesmente porque são esperados de nós ou porque são hábitos adquiridos ao longo do tempo. No entanto, quando nos limitamos a seguir essas ações sem refletir sobre o seu significado mais profundo, corremos o risco de construir uma espiritualidade vazia e superficial. As palavras que proferimos se tornam ecos vazios, e os gestos que realizamos, como as orações ou as ofertas, perdem seu poder transformador. A verdadeira fé não está na simples repetição de atos, mas na intensidade do nosso compromisso com Deus e na sinceridade com que buscamos a sua presença. É muito fácil cair na armadilha da religiosidade superficial, onde seguimos uma série de comportamentos esperados, mas sem a vivência de um relacionamento genuíno com o divino. Essa falta de profundidade transforma o sagrado em algo rotineiro e desinteressante, como uma tarefa que deve ser cumprida para aliviar a consciência ou agradar aos outros. Porém, a fé verdadeira não se baseia na aparência externa, mas na transformação interna que ela provoca. Quando as práticas religiosas são realizadas apenas por hábito ou por um senso de obrigação, sem que se busque a verdadeira comunhão com Deus, o que deveria ser um caminho de crescimento espiritual se torna um peso. A alma, ao invés de se elevar, se vê atolada na repetição sem sentido, sem a luz da verdadeira compreensão. A oração, por exemplo, não é apenas um conjunto de palavras a serem ditas rapidamente, mas uma oportunidade de nos conectarmos com Deus, de abrir nosso coração a Ele e permitir que a sua vontade se manifeste em nossa vida. Quando oramos apenas por obrigação ou para cumprir um ritual, estamos apenas seguindo um protocolo
sem o real desejo de ouvir a voz de Deus. O perigo de se perder no cumprimento da forma é que acabamos deixando de experimentar a transformação que Deus deseja para nós. Ele não está interessado em palavras vazias ou gestos repetitivos, mas em corações humildes e dispostos a ser moldados por sua vontade. Por isso, é essencial que reavaliemos nossas práticas religiosas e nos questionemos: estamos fazendo isso porque é algo que realmente queremos fazer para nos aproximar de Deus, ou estamos apenas seguindo um padrão social ou familiar? A fé verdadeira não deve ser uma máscara que escondemos para parecer espirituais, mas um reflexo genuíno do nosso relacionamento com o Criador. Quando buscamos a Deus de coração sincero, quando nossas ações vêm de um desejo genuíno de conhecê-lo mais profundamente, é quando a verdadeira transformação acontece. A religiosidade sem significado é vazia, mas a fé viva e autêntica é capaz de mudar a nossa vida e nos aproximar de Deus de uma maneira indescritível. Quando as práticas religiosas se tornam simplesmente rituais vazios, uma sequência de ações feitas por obrigação ou conformidade, elas perdem sua força espiritual. A religião, então, se transforma em algo superficial, em uma casca que não tem poder para alimentar a alma. Muitas vezes, as pessoas seguem os rituais porque foram ensinadas a fazê-lo, porque é o que esperam delas, ou até por medo do julgamento alheio, mas sem realmente entenderem o que essas práticas significam em um nível mais profundo. Quando isso acontece, a fé se torna um reflexo daquilo que os outros esperam ver, não daquilo que realmente está no coração. É fácil cair na armadilha de fazer as coisas apenas por fazer. Às vezes, repetimos orações, vamos à igreja, ou seguimos regras religiosas sem refletir sobre elas, sem questionar o que elas realmente significam ou como elas se aplicam à nossa vida. Mas o perigo de seguir pela forma, sem a fé genuína por trás de cada gesto, é que perdemos o propósito divino dessas práticas. Quando a religiosidade é reduzida a um simples cumprimento de regras, ela perde sua capacidade de nos transformar, de nos aproximar de Deus e de nos conduzir a uma vida mais plena. A verdadeira fé não é apenas uma lista de coisas a fazer, mas uma relação íntima e pessoal com Deus, onde cada ato de devoção reflete um desejo genuíno de conhecê-lo e ser transformado por Ele. As orações, os jejuns, os cultos e todos os rituais religiosos são ferramentas poderosas quando realizados com o coração sincero, com o desejo de buscar a vontade de Deus e de crescer espiritualmente. Porém, quando eles são feitos apenas para marcar o ponto, sem entendimento ou reverência, não há transformação real. Ao invés de nos aproximarmos de Deus, nos distanciamos, pois começamos a ver nossa fé como uma tarefa ou um requisito social, e não como um meio de vivenciar a presença de Deus em nossas vidas. Devemos, então, examinar nossas práticas religiosas e nos perguntar: estou fazendo isso porque realmente quero conhecer a Deus mais profundamente? Ou estou apenas seguindo uma tradição, um hábito, um costume que não tem impacto real em minha vida? Quando nos desapegamos da forma e nos concentramos, no fundo, na intenção do nosso coração, nossa religiosidade se torna viva e eficaz. A fé verdadeira não está no que fazemos, mas no porquê fazemos. E esse porquê deve ser sempre enraizado em uma busca sincera pela presença de Deus em todas as áreas de nossa vida. Quando entendemos o significado das práticas religiosas e as realizamos com o coração puro, elas se tornam instrumentos poderosos de transformação. Elas nos conectam com Deus e nos ajudam a alinhar nossa vida com a sua vontade. Mas quando fazemos as coisas apenas por fazer, sem compreender o verdadeiro propósito, corremos o risco de nos afastar de Deus. A verdadeira espiritualidade não está em seguir as regras apenas por seguir, mas em permitir que essas regras nos conduzam a uma relação mais profunda e verdadeira com Deus.
Portanto, a verdadeira espiritualidade não pode ser medida por ações externas, mas sim pelo impacto profundo que ela tem dentro de você e na sua relação com os outros. Não se trata de um padrão a ser seguido, mas de uma jornada pessoal, contínua e transformadora. A verdadeira espiritualidade é sobre ser alguém que inspira, que espalha amor e bondade, que oferece luz em momentos de escuridão. Isso é o que faz a diferença, não as horas gastas dentro de um templo ou o número de orações ditas mecanicamente. A verdadeira espiritualidade, então, está em ser. Não se trata apenas de seguir regras e normas externas, mas de alinhar suas ações com a essência do que você realmente acredita. Isso pode ser difícil de perceber, especialmente quando nos acostumamos a simplesmente repetir práticas sem refletir sobre seu verdadeiro significado. Muitas vezes, vamos à igreja, rezamos todos os dias, mas ainda assim sentimos um vazio dentro de nós. Isso acontece porque a religiosidade, sem autenticidade, torna-se apenas uma forma de preencher o tempo ou seguir uma tradição, sem necessariamente cultivar uma conexão genuína com o divino. A verdadeira espiritualidade surge quando você começa a perceber que, embora os rituais tenham seu valor, eles são apenas uma parte do processo. O verdadeiro teste de fé vem quando você coloca essa fé em ação no mundo real. Não é sobre como você se apresenta para os outros, mas sobre quem você é quando ninguém está vendo. É sobre a forma como você reage diante de situações de estresse, como lida com suas falhas e como você escolhe crescer a partir delas. Nos momentos de dificuldade, a verdadeira espiritualidade se mostra na sua capacidade de manter a calma, de buscar respostas dentro de si mesmo e de não se deixar consumir pelo caos. Quando você pratica a verdadeira espiritualidade, você se torna mais consciente das suas atitudes, da energia que você transmite para o mundo. E isso transforma não só a sua vida, mas a vida daqueles ao seu redor. É isso que realmente importa. Não apenas os momentos de adoração em templos ou de oração pessoal, mas os momentos em que você escolhe ser uma força positiva, mesmo nas situações mais difíceis. Entender isso é libertador, porque você percebe que não precisa ser perfeito nem seguir todas as normas à risca. O que realmente importa é a sinceridade com a qual você se entrega ao seu propósito de vida, a sua missão de ser uma pessoa melhor a cada dia. A verdadeira espiritualidade é, portanto, uma jornada de autoconhecimento, onde você se permite crescer e evoluir. Não é sobre esperar por algo milagroso que venha de fora, mas sobre perceber que a força divina está em cada um de nós, esperando para ser despertada. Agora, ao refletirmos sobre o que significa viver a verdadeira espiritualidade, podemos pensar também em como isso se manifesta em momentos difíceis. A adversidade, ao contrário do que muitos pensam, é uma grande oportunidade de praticar a espiritualidade de forma verdadeira. Porque é nos momentos de dor, de tristeza, de frustração, que somos desafiados a manter a nossa paz interior. E quando conseguimos fazer isso, não porque estamos buscando a aprovação dos outros ou porque alguém nos disse que devemos, mas porque sentimos que isso está em nosso coração, estamos, de fato, praticando a espiritualidade de forma genuína. Você vai perceber que a verdadeira espiritualidade não exige perfeição, mas sim esforço, dedicação e a constante disposição de se transformar. Cada desafio que você enfrentar, cada dificuldade que surgir, é uma oportunidade de refletir sobre quem você é e como você quer ser no mundo. E à medida que você se dedica a viver de acordo com sua verdadeira essência, os rituais, as orações e os momentos de conexão com o divino ganham ainda mais significado, porque não são feitos de forma automática, mas com a intenção verdadeira de se aproximar daquilo que você acredita. Você começa a perceber que não é necessário buscar constantemente a validação do mundo exterior. Lembra do conceito do efeito manada? O reconhecimento mais importante que você pode ter é o seu próprio.
Quando você se torna consciente da sua própria essência, quando percebe que a verdadeira paz está dentro de você, não há mais espaço para inseguranças e medos. Você se liberta das amarras do julgamento e começa a viver com mais liberdade, mais autenticidade. Isso é a verdadeira espiritualidade. Liberdade. Liberdade para ser quem você é, sem máscaras, sem tentativas de agradar aos outros. Liberdade para viver de acordo com seus valores mais profundos, para seguir o caminho que ressoa com sua alma, sem medo de errar ou de se desviar da jornada. A espiritualidade verdadeira é, acima de tudo, uma busca pela liberdade interior. Uma liberdade que vem do autoconhecimento e da aceitação plena de quem você é. A vida não precisa ser complicada. Somos nós que muitas vezes a tornamos complexa demais, tentando controlar tudo, tentando preencher os vazios com coisas materiais ou com validações externas. Mas a verdadeira paz, a verdadeira felicidade não está nessas coisas. Ela está em se entregar ao fluxo da vida, em confiar que tudo o que você precisa já está dentro de você. Está em acreditar que mesmo diante das dificuldades, você tem a capacidade de superar, de aprender e de crescer, sendo hoje melhor do que ontem. De início, podemos começar sendo sempre honestos, leais, caridosos a quem precisa de nossa ajuda, autênticos sendo nós mesmos e nos aceitando como somos com nossas qualidades e defeitos. Ser autênticos é se posicionar sem precisar de aprovações dos outros. É nos valorizar como somos. Uma vida com Deus é uma vida desacelerada, sem a pressa que o mundo impõe. Vivemos em um ritmo tão intenso, onde tudo precisa ser rápido e agora que perdemos a capacidade de parar e sentir a presença de Deus em nossa vida. Viver como o apoio de Deus é entender que mais do que cumprir uma agenda religiosa, é preciso confiar nele, eliminar hábitos que não contribuem para o nosso bem-estar e cultivar uma vida saudável, tanto no aspecto físico quanto espiritual. É preciso parar e olhar para dentro, ver o que em nossa vida precisa ser mudado, eliminado ou modificado. O corre-corre da vida não vai nos levar a lugar algum. A busca constante pela satisfação material, pelo status, pela validação externa, só nos faz sentir mais insatisfeitos, mais vazios. Ao contrário, quando conseguimos desacelerar, começamos a perceber que nossa busca por mais coisas é, na verdade, uma fuga. Fugimos de nós mesmos, das nossas necessidades reais, da nossa relação com Deus e do nosso propósito de vida. E quando falamos sobre eliminar o que não nos serve mais, não estamos nos referindo apenas a coisas materiais. Estamos falando sobre eliminar os hábitos, os pensamentos e os comportamentos que nos afastam de Deus. É um processo contínuo de purificação e de mudança interior. Muitas vezes, nos apegamos a coisas que nos fazem mal, como rancores, medo, ansiedade e orgulho. Esses sentimentos e comportamentos não têm lugar na vida de quem quer viver plenamente com paz interior. Por isso, é essencial fazermos uma verdadeira faxina em nossas vidas, reorganizando não apenas o que está ao nosso redor, mas principalmente o que carregamos dentro de nós. Assim como uma casa cheia de objetos acumulados dificulta a circulação do ar e traz peso desnecessário, uma mente e um coração sobrecarregados nos impedem de viver com leveza. Ao nos desapegarmos do que não nos edifica, criamos espaço para uma vida mais alinhada com os propósitos de Deus. A verdadeira espiritualidade nos leva a um processo de autoconhecimento e de purificação. À medida que vamos nos desapegando de tudo aquilo que não nos serve mais, sejam as crenças limitantes, os medos que nos paralisam ou os hábitos que nos afastam de Deus, começamos a experimentar uma liberdade verdadeira. É como se estivéssemos deixando para trás as correntes que nos mantêm presos. E com isso, nos tornamos mais leves e mais capazes de viver plenamente.
Como encontrar paz vivendo em um ritmo frenético? Como acalmar a alma se a mente está sempre inquieta, se as emoções estão em constante turbulência e se o espírito está sobrecarregado? Vivemos em um mundo que nos ensina a correr sem parar, a buscar conquistas incessantemente, a medir nosso valor pelo quanto produzimos ou acumulamos. Mas será que é nisso que a verdadeira paz se encontra? Será que é possível encontrar descanso se o coração nunca está em silêncio? Este é o convite que Cristo nos faz. Viver uma vida mais tranquila, mais centrada e mais focada no que realmente importa. Ele nos chama a desacelerar, a deixar de correr atrás das coisas que nos prendem e a buscar uma vida mais simples, mais cheia de propósito. E é ao viver dessa forma que experimentamos a verdadeira paz que o mundo não pode oferecer. O mundo nos ensina a correr, a querer sempre mais, a estar sempre ocupados. Mas Jesus nos chama a parar, a olhar para Ele e a confiar que Ele cuida de nós. E quando aceitamos esse chamado, começamos a viver com um propósito renovado, com uma paz que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Você já parou para pensar que uma gaveta ou um guarda-roupa desorganizado pode refletir no seu estado emocional e mental? Parece algo simples, né? Mas acredite, a forma como mantemos o nosso espaço tem um impacto direto em como nos sentimos por dentro. Aqui vai um exercício simples, mas muito poderoso. Olhe para o seu guarda-roupa, para aquela gaveta cheia de coisas que você já nem lembra mais. Agora tire tudo, sim, tudo. Coloque sobre a cama. E uma a uma, comece a analisar o que você realmente usa, o que tem valor para você e o que não faz mais sentido estar ali. Você vai se surpreender com o que vai encontrar. Talvez aquela blusa que você não veste há anos ou o par de sapatos que não serve mais. Ao fazer isso, se pergunte: isso ainda serve para a minha vida ou apenas ocupa espaço? Com calma, vá separando. Isso vou usar, isso posso doar, isso realmente vou descartar. Agora, aqui vem a parte interessante. Ao fazer esse processo, não é só o seu guarda-roupa que vai se organizar. Acredite, sua mente também começa a se reorganizar. Ao se desfazer daquilo que não serve mais, você está simbolicamente organizando a bagunça interna. Porque a bagunça na casa, no espaço onde vivemos, muitas vezes reflete um estado de cansaço mental e emocional. Você já percebeu isso? Quando a mente está saturada, a tendência é que o ambiente também fique desorganizado. Pense em uma pessoa acumuladora. Ela guarda objetos que já não usa, roupas que nunca veste, papéis antigos que perderam a utilidade. Por quê? Porque muitas vezes, internamente, ela está presa ao passado, a emoções que não consegue deixar ir, a preocupações que se amontoam e sufocam. O acúmulo físico é um reflexo de um coração e uma mente sobrecarregados. E assim como esses objetos ocupam espaço desnecessário em sua casa, as preocupações, medos e ansiedades ocupam espaço desnecessário na sua alma. Quando nos desapegamos, tanto física quanto emocionalmente, criamos espaço para o novo, para a leveza, para a paz. Quando começamos a colocar ordem no nosso espaço físico, as ideias começam a fluir com mais clareza. A sensação de alívio é quase imediata. Quando você termina de organizar seu espaço, você sente uma leveza, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. E isso, meu amigo, não é por acaso. É o reflexo do que está acontecendo dentro de você. Experimente fazer esse exercício. Não precisa ser algo grande, mas acredite, em uma semana você vai começar a sentir uma diferença. Sua mente estará mais tranquila. E você provavelmente vai perceber que coisas que antes pareciam urgentes e caóticas, agora são mais fáceis de lidar. Essa simples ação de organizar o seu espaço vai lhe proporcionar uma sensação de controle e, ao mesmo tempo, de liberdade. Esse exercício é uma metáfora poderosa para a vida espiritual e emocional.
Quando eliminamos os hábitos, as atitudes, os medos e as mágoas que não nos servem mais, estamos fazendo o mesmo processo, limpando a gaveta interna. Estamos deixando de carregar coisas que não têm mais valor e abrindo espaço para uma nova forma de viver, mais saudável, mais leve. Olhe ao seu redor. Veja onde a desordem pode estar se refletindo na sua vida interna e tome uma atitude simples, mas significativa. Organize o seu espaço, organize a sua mente. Você vai se surpreender com o impacto que isso pode ter no seu bem-estar físico, emocional e espiritual. Porque a mudança começa nos pequenos detalhes do cotidiano. Agora, vamos refletir sobre a vida espiritual de uma maneira igualmente prática e acessível. Assim como organizar uma gaveta pode trazer clareza à nossa mente e ao nosso coração, viver com Deus é muito mais simples do que muitas vezes fazemos parecer. As pessoas, muitas vezes, tendem a complicar o que é simples, e a jornada espiritual pode ser entendida como algo complexo, carregado de rituais e regras rígidas. Mas, na verdade, viver com Deus é tão simples quanto organizar o espaço ao seu redor, como se fosse um exercício de limpeza da alma. Imagine por um momento que viver com Deus seja como limpar uma gaveta que está bagunçada. Quando você aceitar que Deus existe dentro do teu íntimo e do teu coração, é como se você estivesse tirando o que não serve mais, o que não é mais útil para a sua vida. É como remover a desordem que está ocupando espaço e, em vez disso, deixar espaço para a paz, para a tranquilidade, para a clareza. Assim como uma gaveta, quando você elimina aquilo que não tem mais utilidade, sua alma se torna mais leve, mais limpa, mais focada. Agora, pensemos. Buscar a Deus não precisa ser algo complicado ou fora do nosso alcance. Muitas vezes, a busca por algo maior, pela conexão divina, pode ser encontrada nos momentos mais simples e leves da vida. A vida espiritual não está apenas nos templos ou nas igrejas, mas nos pequenos gestos do dia a dia, nos momentos em que nos conectamos com o que é puro, simples e verdadeiro. À medida que você aprende a desacelerar e a confiar em Deus, você começa a perceber que as coisas que antes pareciam tão urgentes e importantes, na verdade, não têm o peso que você achava que tinham. As preocupações do dia a dia perdem o seu poder sobre você. O ritmo frenético que você seguia não tem mais espaço na sua vida. Em vez disso, você começa a viver com mais propósito, mais clareza e mais alegria. A Gestalt terapia, criada por Fritz Perls e outros, enfatiza muito a importância de estar consciente do que está acontecendo em nosso interior e no nosso entorno no momento atual, sem pressa ou distrações. Essa abordagem busca ajudar as pessoas a se concentrarem em seus sentimentos, pensamentos e ações no presente, sem se perderem nas expectativas do futuro ou nos arrependimentos do passado. Essa prática de viver no aqui e agora tem uma conexão muito forte com a ideia de desacelerar a vida e parar de correr atrás de um futuro incerto e focar no que podemos fazer no momento presente, da forma mais saudável e consciente possível. Então, voltando à sugestão de mudanças de vida, podemos começar o dia com calma, acordar mais cedo, tomar um bom banho, fazer um café e saborear sem pressa. É exatamente esse tipo de prática de viver o agora. Não se trata de planejar ou se preocupar com o futuro, mas de aproveitar cada momento, de cuidar do corpo e da mente de forma plena. Isso nos traz uma sensação de paz e equilíbrio, pois estamos vivendo de maneira mais consciente e não reativa. É um convite à desaceleração, um desafio contra a correria da vida moderna que muitas vezes nos afasta do que realmente importa. Agora, fazendo essa conexão com Deus e a espiritualidade, isso pode ser um excelente ponto de partida. Viver aqui e agora com Deus é estar presente na sua presença, sentindo o que Ele nos proporciona neste exato momento, não apenas nos momentos de oração ou culto, mas em todos os pequenos gestos da nossa rotina.
A ideia central é que muitas vezes as pessoas se prendem no passado com arrependimentos, culpas e erros, ou no futuro com preocupações, estabilidade ou com uma estrutura, e isso as impede de viver de forma plena. A Gestalt terapia é uma abordagem que ajuda a trazer a consciência para o momento atual, possibilitando que o indivíduo viva de maneira mais autêntica e alinhada com seus sentimentos e necessidades do momento presente, permitindo que o indivíduo experimente as emoções, pensamentos e sensações sem se distrair com o passado ou as ansiedades sobre o futuro. Viver pensando constantemente no amanhã nos coloca em uma armadilha mental, onde ficamos sempre na expectativa de algo que ainda não aconteceu. Isso cria um ciclo de ansiedade, estresse e até frustração, porque na verdade o futuro nunca chega. O amanhã é sempre um conceito abstrato. O que temos de fato é o hoje. Quando nos permitimos viver no presente, nós nos libertamos dessa preocupação incessante com o futuro e passamos a aproveitar mais plenamente o que a vida tem a oferecer neste exato momento. E quando falamos de ter fé em Deus, a mesma lógica se aplica. A fé não deve ser algo que projetamos para o futuro, algo que esperamos alcançar mais tarde, mas sim algo que vivemos agora. Quando nos entregamos a Ele no presente, em cada ação, pensamento e sentimento, experimentamos sua paz, sua presença e sua orientação de forma mais real e tangível. Ao focarmos no aqui e agora, nossa relação com Deus se torna mais genuína, porque não estamos apenas esperando algo para o futuro, mas vivendo intensamente nossa fé no presente. Isso traz uma sensação de libertação. Ao nos concentrarmos no momento presente, deixamos de carregar o peso da incerteza do futuro e começamos a viver uma vida mais leve e mais equilibrada. E isso também é um convite para focar em nossas ações cotidianas. Pequenas coisas que podem trazer paz e satisfação, como um bom banho, um café tranquilo pela manhã, o simples ato de respirar profundamente. Esses momentos, muitas vezes considerados banais, são na verdade o agora. E são nesses momentos que a espiritualidade pode se manifestar de forma mais pura. A ansiedade é, sem dúvida, um dos maiores inimigos da nossa paz interior. E muitas vezes, ela surge exatamente porque estamos vivendo no futuro. Ela nasce do medo do que ainda não aconteceu, da preocupação com algo que não está sob nosso controle. O que muitos não percebem é que, ao viver nesse estado constante de preocupação antecipada, estamos nos distanciando do que realmente importa, o momento presente. Vamos pensar juntos. Imagine que você está ansioso por algo que pode ou não acontecer no futuro. O que acontece é que você começa a mover sua energia em direção a algo incerto e, ao fazer isso, acaba perdendo a chance de viver a realidade do agora. O que você sente agora? Você sente medo do que não conhece, da incerteza, daquilo que pode ser doloroso ou desafiador. Isso acaba ocupando sua mente e seu coração, criando uma bagunça emocional que, por sua vez, reflete no seu corpo e em suas ações cotidianas. Se preocupando com algo que nem aconteceu e que pode não acontecer, viver no agora, portanto, é um antídoto poderoso contra a ansiedade. Quando você para de projetar o futuro, começa a encontrar a calma no simples ato de estar presente. E como isso pode ser alcançado? Através de práticas que trazem você de volta ao seu corpo e à sua experiência sensorial no presente. Respire profundamente, sentir a textura da sua xícara de café, olhar para a beleza da natureza ao seu redor, ouvir o som da sua própria voz ao falar. Essas coisas podem parecer simples, mas são justamente elas que nos ancoram no agora, interrompendo os ciclos de medo e antecipação. A ansiedade, nesse contexto, está intimamente ligada ao desejo de controle. Quando estamos ansiosos, queremos controlar o que está por vir, mas sabemos, no fundo, que não temos controle sobre o futuro. E essa falta de controle gera frustração. Aqui entra a importância de entregar-se ao presente, como uma forma de soltar as rédeas do que ainda não aconteceu. Isso não significa que devemos abandonar nossos planos ou sonhos para o futuro, mas sim que precisamos viver agora para que possamos construir um futuro com mais sabedoria e menos medo.
No entanto, muitas vezes, nos perdemos em emoções desordenadas e pensamentos que nos tiram do presente. A vida se torna um turbilhão de sentimentos não resolvidos, medos, expectativas frustradas. E isso é o que gera a sensação de estarmos desconectados de nós mesmos, do outro e de Deus. A boa notícia é que a cura emocional começa justamente no ponto em que deixamos de nos fixar no futuro e começamos a lidar com o que está diante de nós, o aqui e agora. Pode ser difícil no começo, especialmente se você está acostumado a se perder em pensamentos e preocupações constantes. Mas com o tempo, aprender a estar presente, a ouvir o que seu corpo e sua mente realmente precisam, traz um alívio profundo. É como se você estivesse limpando o que está acumulado dentro de você. Assim como você organiza o seu guarda-roupa, eliminando o que não serve mais, você começa a eliminar dentro de si as emoções e pensamentos que não contribuem para a sua paz. Isso não significa que você deve ignorar seus sentimentos ou suas preocupações, mas sim que você precisa aprender a lidar com eles de forma saudável. Em vez de se afundar em um mar de ansiedades, você pode fazer pausas para se reconectar consigo mesmo, para respirar e viver o agora. Com isso, você começa a perceber que a vida não é feita de grandes momentos de urgência e ansiedade. Ao contrário, ela se constrói nos pequenos momentos de silêncio, calma e consciência plena. E isso é o que traz a verdadeira cura emocional. A capacidade de estar em paz aqui e agora, confiando que no devido tempo, tudo se encaixará. A verdadeira espiritualidade não é algo que se conquista de imediato, é uma prática diária. É no simples ato de ser honesto, de ser gentil, de ser paciente e amoroso, que você vai percebendo como está verdadeiramente conectado com o divino. E mesmo nos momentos em que a vida se torna desafiadora, você será capaz de manter a calma e a confiança, sabendo que sua espiritualidade não está condicionada às circunstâncias externas, mas é algo que brota de dentro de você, todos os dias. Portanto, a verdadeira espiritualidade é, na verdade, um compromisso diário com o que é mais profundo e verdadeiro dentro de você. Não é algo que se vê externamente, mas que se sente internamente. E ao viver de acordo com essa verdade, você acaba se tornando uma luz para aqueles que estão ao seu redor. Não porque você está tentando convencer alguém ou seguir um modelo, mas porque sua essência reflete o amor e a paz que você encontrou dentro de si mesmo. Essa transformação não é um evento isolado, mas uma jornada contínua. E ao longo dessa jornada, a vida começa a ter um sabor diferente. A paz, que antes parecia algo inatingível, começa a fazer parte do nosso dia a dia. As dificuldades continuam a surgir, mas agora com uma nova perspectiva. As relações se tornam mais genuínas e profundas, e nossa confiança em Deus se fortalece a cada dia. Ao pedalar uma bicicleta pela manhã, sentindo o vento no rosto, cada pedalada se torna um ato de oração. Quando você mergulha na piscina para nadar e sente a água envolvendo o seu corpo, você pode perceber Deus na suavidade desse movimento, na paz que ele traz. Ao fazer caminhada ao ar livre, entre árvores e flores, você está se conectando com a criação de Deus. E esse simples ato de caminhar pode ser um momento de meditação, onde você sente a presença dele. Contemplar a natureza, o pôr do sol, a lua cheia, o nascer do sol, tudo isso pode ser um convite para a espiritualidade. Não há necessidade de complicar, de achar que precisamos de uma igreja ou de um culto para nos conectar com Deus. A conexão com o divino pode ser encontrada em todos esses pequenos momentos, quando nos permitimos desacelerar, respirar e perceber a beleza que está à nossa volta. E isso que é viver em paz, encontrar a beleza de Deus em cada detalhe, em cada pequeno gesto. Não basta apenas contemplar e sentir, é preciso agir, transformar-se a cada dia em uma pessoa melhor, tanto no mundo material quanto em espírito. Esse caminho não exige pressa, pois a evolução real acontece no ritmo certo, através das experiências, aprendizados e mudanças internas que se refletem no exterior. A vida espiritual, então, não precisa ser uma caminhada árdua ou cheia de regras difíceis de seguir.
Ela pode ser suave, leve, fluida, como quando nos entregamos ao presente de uma manhã de sol, ou quando encontramos paz ao olhar o céu estrelado. Vida com a espiritualidade pode ser ou se tornar um estilo de vida onde você irá colocar Deus em primeiro lugar, sabendo que nada está no nosso controle, e sim no controle dele que rege a nossa vida. A verdadeira busca por Deus está no simples, em cada respiração, em cada passo, em cada sorriso. Assim como quando limpamos uma gaveta e ao organizá-la, sentimos alívio e clareza. Viver com Deus é viver com leveza, é sentir que estamos tranquilos com nós mesmos. Portanto, não precisamos complicar a nossa fé. A vida com Deus não é sobre estar em um templo ou seguir um conjunto de regras. Viver com Deus é estar aberto ao mundo ao nosso redor. Encontrar Deus na beleza do simples, no momento presente, nas pequenas coisas que nos conectam com o divino. Porque no final das contas, Ele está em todos esses detalhes, e quando nos permitimos vivê-los plenamente, estamos, na verdade, vivenciando a Sua presença. E essa foi a própria essência da jornada de Jesus quando esteve entre nós. Ele não permaneceu em um único lugar, esperando que as pessoas viessem até Ele para serem curadas ou libertas. Pelo contrário, Ele caminhava entre os povos, encontrava as pessoas em seu dia a dia, nas ruas, nas casas, à beira do lago ou no monte. Sua presença era leve e fluía naturalmente, porque a verdadeira conexão com Deus não está presa a um espaço específico ou a um ritual rígido. Ele mostrou que a graça de Deus se manifesta onde há corações abertos e que o sagrado pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, que tal desacelerar e permitir que sua busca por Deus seja algo leve, sem pressa? Não se trata de realizar grandes feitos, mas de perceber a grandiosidade nas coisas simples da vida. Esse é o caminho. Não está na complexidade, mas na simplicidade do cotidiano. Você já sentiu como se estivesse sempre faltando algo? Como se estivesse no lugar errado? Será que não há algo em sua vida que precisa ser ajustado, consertado ou redirecionado? Às vezes, um pequeno ajuste na direção certa pode transformar todo o percurso. Você começará a ir para o trabalho com mais disposição, terá mais motivação em todas as áreas da vida e até financeiramente verá o dinheiro render mais, permitindo comprar coisas que antes pareciam distantes. Aos poucos, sua casa ficará mais organizada, com móveis e objetos novos, pois a prosperidade começa a fluir e tudo se alinha. Tudo isso por causa de pequenos hábitos e mudanças no pensamento. É importante lembrar que, ao longo dessa jornada, você não estará sozinho. Mesmo nos momentos de dúvida ou de questionamento, há uma força maior que está sempre ao seu lado, guiando e apoiando. A espiritualidade verdadeira é sobre confiar nessa força, permitir que ela te conduza e estar aberto para os sinais que ela te envia. Muitas vezes, nossas vidas estagnam porque seguimos os mesmos padrões, presos a hábitos que nos levam a repetir comportamentos sem perceber. Viver na espiritualidade é mais do que apenas acreditar em algo maior. É um estilo de vida que nos convida a analisar onde e o que precisamos mudar. Ao observarmos nossos hábitos destrutivos, podemos remodelá-los e transformá-los, redirecionando nossa jornada para algo mais alinhado com aquilo que desejamos ser. E, quando você se conecta com essa verdade interior, a vida se torna mais significativa. As coisas que antes pareciam complicadas ou sem sentido ganham uma nova perspectiva. Os desafios se tornam oportunidades de aprendizado e a dor se transforma em uma fonte de crescimento. Você começa a perceber que a verdadeira espiritualidade não é um lugar a ser alcançado, mas uma forma de viver, de ser e de estar no mundo. É uma caminhada contínua, onde cada escolha, cada mudança e cada novo hábito moldam não apenas sua rotina, mas também seu espírito,
Portanto, se você está se perguntando se está vivendo a verdadeira espiritualidade, a resposta está nas suas ações, nas suas intenções e no seu coração. Pergunte-se todos os dias: estou vivendo de acordo com o que eu acredito? Estou sendo fiel a mim mesmo e ao meu propósito? E à medida que você se alinha com sua verdade interior, vai perceber que a verdadeira espiritualidade não está nas palavras que você diz ou nas coisas que você faz, mas na forma como você se entrega ao processo de ser a melhor versão de si mesmo. E ao final, quando você olhar para trás, verá que a espiritualidade verdadeira não era algo distante, algo que você teria que alcançar algum dia. Ela sempre esteve dentro de você, esperando para ser reconhecida e vivida. E quando você a vive com sinceridade e autenticidade, você não apenas transforma sua própria vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Porque no fim, a verdadeira espiritualidade é sobre ser uma luz no mundo, refletindo o amor e a paz que você encontrou dentro de si. Portanto, à medida que você avança nessa busca pela verdadeira espiritualidade, lembre-se de que ela está sempre se desdobrando à medida que você vive e aprende. Ela se adapta a cada nova experiência, a cada nova perspectiva que você adota e ao seu crescimento pessoal. Não é algo fixo, algo que se conquista de uma vez por todas, mas um caminho contínuo de aperfeiçoamento e evolução. E mesmo que você se sinta perdido em certos momentos, lembre-se, isso faz parte do processo. Os altos e baixos, as incertezas, as dúvidas e até os momentos de crise são momentos fundamentais para o crescimento da sua alma. Nos dias de dificuldade, quando a vida parecer desmoronar, é justamente aí que a espiritualidade se torna mais relevante. Porque a verdadeira espiritualidade não se trata apenas de encontrar paz nos bons momentos, mas de encontrar força e propósito nos momentos de crise. Quando tudo parecer incerto, é a sua fé e a sua prática espiritual que vão trazer estabilidade. Elas serão a âncora que te mantém firme, mesmo quando as tempestades da vida parecem querer te derrubar. Ao manter o foco naquilo que é mais profundo e verdadeiro, você vai perceber que a tempestade, por mais forte que seja, vai passar, e você será mais forte por causa dela. Além disso, ao seguir este caminho de verdadeira espiritualidade, você vai perceber que o mundo ao seu redor começa a mudar também. À medida que você se transforma, sua perspectiva sobre os outros e sobre a vida vai se expandindo. Aquilo que antes parecia insuportável ou até mesmo incompreensível começa a fazer sentido, porque você começa a ver tudo através da lente do amor, da compaixão e do entendimento profundo. E esse olhar mais atento para o mundo ao seu redor não só melhora a sua vida, mas também reflete nos outros, criando um ciclo positivo de transformação. E, ao final, quando você olhar para trás, verá que o caminho da verdadeira espiritualidade não foi sobre acumular conhecimento ou simplesmente seguir rituais. Foi sobre viver com coração puro, com intenção verdadeira, buscando sempre a luz interior. E essa luz que começa a brilhar dentro de você nunca mais se apagará. Ela será a força que te guia, a força que te mantém firme nos dias difíceis e a força que espalha amor e paz para todos ao seu redor. Isso acontece porque, à medida que você vai internalizando os princípios da verdadeira espiritualidade, você começa a se conectar de maneira mais profunda consigo mesmo e com o que realmente importa. Quando você começa a viver com essa conexão, as distrações externas vão perdendo a importância. As opiniões dos outros, as comparações, as pressões da sociedade, todas essas coisas começam a diminuir à medida que você se encontra com o que está no centro do seu ser. É por isso que a verdadeira espiritualidade é tão poderosa. Porque ela não é apenas algo que você vive em silêncio.
mas algo que se expande para tocar os outros, ajudando-os a também despertar para o que é mais profundo dentro deles. Quando você se dedica a esse caminho com sinceridade, você não apenas se aproxima de Deus, do divino, mas também de todas as pessoas ao seu redor. Porque no final, todos somos uma parte do todo, e a luz que você traz ao mundo pode iluminar o caminho de muitos outros. A espiritualidade verdadeira, portanto, não está apenas nos momentos de oração ou meditação, mas no modo como você vive. Quando você age com propósito, seja ao cuidar da sua casa, no trabalho, na escola ou até nas interações cotidianas, você está praticando a sua fé. Quando você é honesto, humilde e se esforça para fazer o bem, você está indo além da religiosidade. Você está vivendo de acordo com os princípios mais elevados da espiritualidade. E quando essa verdadeira espiritualidade começa a moldar sua vida, você percebe que os desafios se tornam mais fáceis de lidar, que a paz interior se torna mais constante e que a vida começa a ter um sabor mais doce. Porque você não está mais apenas seguindo um conjunto de regras ou normas, mas vivendo de forma autêntica, verdadeira, com uma conexão real com o que é mais importante. E essa conexão se reflete em todos os aspectos da sua vida, no trabalho, nos relacionamentos, na forma como você se cuida e na maneira como você se relaciona com o mundo. Agora, se você sente que ainda há algo a ser trabalhado dentro de... Se você sente que ainda não chegou a esse nível de conexão profunda, não se preocupe. A jornada espiritual é contínua e não há um lugar fixo onde se chega. O importante é seguir buscando, com coragem e determinação, sempre disposto a aprender, a se transformar e a fazer o bem. Não importa o quanto você já tenha caminhado, o que importa é a intenção com que você dá cada passo. À medida que você avança nesse caminho, você começa a perceber algo maravilhoso acontecendo dentro de si. A vida, que antes parecia repleta de preocupações e inseguranças, começa a tomar uma nova forma. As adversidades que antes pareciam impossíveis de superar se tornam apenas mais um degrau para o seu crescimento espiritual. Você não é mais refém das circunstâncias externas, mas começa a perceber que a verdadeira força vem de dentro. E quando isso acontece, o mundo ao seu redor começa a mudar de uma maneira que você jamais imaginou. A espiritualidade verdadeira é algo que não se limita ao espaço da igreja ou ao momento de oração. Ela permeia todos os aspectos da sua vida. Cada gesto de bondade, cada ato de paciência, cada palavra de apoio, todos esses são expressões da sua espiritualidade. Quando você trata os outros com dignidade, com respeito, com amor, você está refletindo o divino em suas ações. Você se torna uma manifestação viva daquilo que acredita, e isso é, de fato, o maior testemunho de fé que você pode oferecer ao mundo. Mas, ao mesmo tempo, a verdadeira espiritualidade também exige autoconhecimento. É impossível praticar a espiritualidade genuína se você não se conhece profundamente. Se você não é capaz de olhar para dentro de si mesmo e ver suas próprias fraquezas, suas próprias limitações, suas próprias sombras, e não se trata de se julgar ou se culpar por esses aspectos. Pelo contrário, trata-se de aceitá-los e, a partir dessa aceitação, trabalhar para superá-los. Porque a espiritualidade verdadeira não é sobre ser perfeito, mas sobre ser autêntico, sincero e em constante transformação. E, por fim, ao compreender e viver essa verdadeira espiritualidade, você se torna uma fonte de inspiração para os outros. A sua transformação, o seu crescimento, a sua maneira de lidar com os desafios da vida, tudo isso se torna um testemunho vivo do poder da espiritualidade genuína. Quando os outros veem como você enfrenta a vida com fé, com esperança e com amor, eles começam a perceber que eles também podem fazer o mesmo.
Você se torna uma luz no caminho deles, uma guia que os leva para mais perto do seu próprio despertar espiritual. Por fim, ao viver dessa forma, você descobre que a verdadeira espiritualidade não é algo a ser buscado, mas algo que já está dentro de você, esperando para ser descoberto e vivido. Ela está no amor que você oferece ao próximo, na paz que você encontra em meio ao caos, na gratidão que você expressa mesmo nos momentos de dificuldade. Ela está na sua capacidade de perdoar, de amar sem esperar nada em troca, de fazer o bem sem buscar recompensas. E quando você começa a viver essa espiritualidade, você se depara com algo incrível. Você não está mais buscando aprovação ou validação externa. Você não está mais preocupado em ser perfeito ou em seguir regras para se sentir aceito. O que você realmente busca é viver em alinhamento com seu propósito, com a verdade que está em seu coração, com a voz divina que sussurra para sua alma. E ao fazer isso, você se torna uma pessoa mais íntegra, mais autêntica e mais verdadeira com si mesma. Essa mudança interna, muitas vezes silenciosa, pode ter um impacto imenso na sua vida. Você começa a perceber que não há necessidade de se comparar com os outros, porque você entende que cada um está em uma jornada única. A competição com o mundo exterior começa a perder o sentido, e você se concentra em crescer de dentro para fora, em se tornar a melhor versão de si mesmo, sem pressões externas, sem expectativas impostas. Além disso, ao viver sua espiritualidade de forma autêntica, você começa a perceber que as relações humanas se tornam mais profundas e significativas. Quando você se aproxima do outro com um coração genuíno, sem máscaras, sem expectativas de retorno, as pessoas ao seu redor começam a perceber isso. E a verdadeira conexão acontece. Não há mais o medo de ser vulnerável, de ser você, mesmo porque você entendeu que a verdadeira força está na vulnerabilidade, na honestidade com você mesmo e com os outros. E tudo isso tem um efeito positivo não apenas na sua vida pessoal, mas também na comunidade ao seu redor. Quando você começa a agir de acordo com seus princípios espirituais, você se torna um exemplo para os outros. Sua vida passa a ser uma inspiração e sua energia é contagiante. As pessoas começam a ver em você um reflexo de paz, de esperança, de força, e isso as incentiva a também buscar o mesmo para suas vidas. Com o tempo, você percebe que sua espiritualidade não está mais confinada a um templo, a uma igreja, a uma oração em um momento específico do dia. Ela se torna parte de quem você é, em cada momento, em cada lugar, em cada interação. Você começa a viver sua fé de maneira integral em todos os aspectos da sua vida, e essa vida se torna mais plena, mais rica, mais profunda. E quando se olha para trás, você percebe que a verdadeira espiritualidade não se trata de seguir uma série de regras ou de se comportar de maneira rígida. Trata-se de viver com um coração puro, com uma mente aberta, com uma alma em paz. Trata-se de se conectar com o divino que está dentro de você e dentro de todas as coisas. A verdadeira espiritualidade é, acima de tudo, um estado de ser, uma forma de viver, uma maneira de olhar o mundo com olhos de amor e compaixão. Portanto, quando você refletir sobre sua própria jornada espiritual, lembre-se de que não se trata de ser perfeito, mas de ser genuíno. Não se trata de seguir uma religião por obrigação, mas de viver uma fé que ressoe com o que você é por dentro. E ao fazer isso, você descobre que a verdadeira espiritualidade está ao seu alcance, em cada passo que você dá, em cada pensamento que você tem, em cada ação que você realiza. Quando você começa a viver de acordo com essa espiritualidade verdadeira, você percebe que a mudança não ocorre de maneira instantânea, mas gradual. Às vezes, você pode sentir que está dando um passo para frente e 2 para trás, mas isso faz parte do processo. A jornada espiritual
não é uma linha reta, mas uma série de altos e baixos que, no final, contribuem para o seu crescimento e amadurecimento. Talvez você se pergunte: como posso fazer a diferença em um mundo tão cheio de desafios e dificuldades? A resposta é simples, mas poderosa. Você faz a diferença sendo quem você é. Quando você escolhe viver de acordo com sua verdadeira espiritualidade, você inspira outros a fazer o mesmo. Você não precisa de grandes gestos ou declarações, basta ser autêntico, ser verdadeiro, viver de acordo com seus princípios. As pessoas percebem isso. Elas veem sua paz interior, sua calma diante do caos, e isso as motiva a buscar também algo maior em suas vidas. Quando você se entrega a essa jornada espiritual, você começa a perceber que está em um caminho de evolução constante. Você não é a mesma pessoa que era ontem, e certamente não será a mesma amanhã. Sua espiritualidade cresce e se transforma com você, adaptando-se às suas experiências, suas descobertas e seus desafios. E, ao longo do tempo, você vai perceber que o que realmente importa não é o que você possui, mas quem você se torna. A verdadeira riqueza está em sua evolução, em seu caráter, em sua capacidade de amar e perdoar, em sua força para enfrentar as adversidades com um coração sereno. A verdadeira espiritualidade também envolve estar presente no momento, vivendo com consciência e atenção em cada instante da vida. Quando você está plenamente presente, você percebe a beleza em coisas simples, como o som dos pássaros, o aroma da chuva, o sorriso de uma pessoa querida. Essas pequenas coisas têm um impacto profundo na sua alma, porque elas lembram que a vida é preciosa e que a conexão com o divino está em tudo ao nosso redor. Portanto, a verdadeira espiritualidade é muito mais do que apenas uma prática religiosa ou um conjunto de crenças. Ela é um estado de ser, uma maneira de viver em harmonia com o divino e com o outro, uma forma de expressar o melhor de si mesmo em cada ação, em cada palavra, em cada momento. É um convite diário para crescer, evoluir e viver com um propósito maior, sabendo que no final a verdadeira paz vem de viver alinhado com o amor e a verdade que estão no seu coração. E ao fazer isso você encontra a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade. Afinal, viver a espiritualidade verdadeira é tipo um estilo de vida, onde a simplicidade, a humildade, a compaixão e a gratidão se tornam guias para cada escolha. Não se trata apenas de rituais ou dogmas, mas de um caminho interno de transformação, onde cada desafio é visto como uma oportunidade de aprendizado e cada encontro como uma forma de manifestar a luz que habita dentro de você. A verdadeira espiritualidade não busca status ou reconhecimento, mas sim autenticidade. Ela não separa, mas une, não aprisiona, mas liberta. E, acima de tudo, faz com que a presença de Deus seja sentida não apenas em momentos de oração, mas em cada olhar, em cada gesto e em cada passo dado na jornada da vida. E à medida que você vai vivendo sua espiritualidade de maneira mais consciente, você percebe que ela vai além das práticas externas, como ir à igreja ou fazer orações. A verdadeira espiritualidade é sobre ser um canal de amor, compaixão e sabedoria em cada ação, em cada escolha, em cada palavra que sai da sua boca. Não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo, a espiritualidade verdadeira está em como você trata as pessoas ao seu redor, como você responde às dificuldades e como você escolhe ser no mundo. À medida que você avança nessa jornada, você vai percebendo que a verdadeira espiritualidade não é algo que se alcança de uma vez por todas, mas algo que se vive todos os dias. Cada escolha, cada ação, cada pensamento pode ser uma expressão de sua conexão com o divino, com o todo, com a vida em si.
E ao fazer isso, você começa a viver de maneira mais plena, mais alinhada com aquilo que realmente importa. Ao caminhar por esse caminho, você vai perceber que no fim, a verdadeira paz e alegria não vem de coisas externas, mas de uma conexão profunda consigo mesmo e com a essência divina que está em tudo. E ao fazer isso, você se torna não apenas um melhor ser humano, mas um agente de mudança no mundo. Porém, é preciso lembrar que essa jornada exige coragem. Coragem para ser autêntico. Coragem para olhar para dentro de si e lidar com as sombras, coragem para agir de maneira diferente do que o mundo espera de você. A sociedade muitas vezes nos impõe padrões, expectativas e ideias que não correspondem à nossa essência verdadeira. E muitas vezes é necessário desafiar esses padrões para viver de acordo com nossa verdadeira espiritualidade. Meus queridos, lembram do nosso vídeo sobre o efeito manada? Esse fenômeno tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Desapegar desse impulso coletivo é um dos primeiros passos para transformar sua vida, iniciar mudanças internas e deixar para trás comportamentos que impedem seu crescimento e sucesso rumo à individuação. Quando seguimos a multidão sem questionar, abrimos mão da nossa autenticidade e nos afastamos da essência espiritual que nos torna únicos. Portanto, a verdadeira espiritualidade é muito mais do que apenas uma prática religiosa ou um conjunto de crenças. Ela é um estado de ser, uma maneira de viver em harmonia com o divino e com o outro, uma forma de expressar. Em cada ação, em cada palavra, em cada momento. É um convite diário para crescer, evoluir e viver com um propósito maior. Sabendo que, no final, a verdadeira paz vem de viver alinhado com o amor e a verdade que estão no seu coração. Se você começar a integrar esses pequenos gestos de espiritualidade em sua rotina, logo perceberá uma mudança interna. Você ficará mais calmo, mais equilibrado, mais capaz de lidar com os desafios da vida com serenidade. E essa mudança interna vai começar a se refletir nas suas ações externas. Você vai perceber que sua maneira de tratar os outros muda, que suas escolhas se tornam mais alinhadas com o que realmente importa, que seus valores e princípios se tornam mais claros e mais fortes. A verdadeira espiritualidade é sobre ser, quem você realmente é, sem máscaras, sem preocupações com o que os outros pensam. É sobre viver em harmonia, em paz consigo mesmo e com o mundo. Não importa o que os outros façam, nem o que eles digam. O que importa é o que você faz com o que tem, como você se dedica a viver de maneira plena e genuína. Cada passo que você dá nessa jornada de autodescoberta e crescimento espiritual tem um valor imenso. E ao longo do caminho, perceberá que a maior recompensa não está nas conquistas externas, mas na paz de espírito e na sensação de estar em harmonia consigo mesmo. Isso por si só já é uma grande transformação. Afinal, viver a espiritualidade verdadeira é um estilo de vida, onde a simplicidade, a humildade e a consciência de si mesmo permitem que você caminhe sem o peso das influências externas, sem se perder na necessidade de aprovação alheia. É um chamado para a liberdade, para a verdade, para a conexão com o que realmente importa. Se você sente que sua fé tem sido rasa, que sua busca por Deus tem sido apenas um hábito e não um encontro transformador, talvez seja a hora de dar um passo além. Deus tem muito mais para revelar, muito mais para ensinar, muito mais para transformar, mas isso exige coragem. Coragem para sair da zona de conforto, para abandonar o que é superficial e para se entregar por completo ao que é eterno. Muitos vivem uma fé superficial, onde a espiritualidade se resume a hábitos e rituais sem verdadeira transformação. É uma relação com Deus baseada mais na aparência do que na essência, onde se sabe falar sobre fé, mas não se vive plenamente a presença de Deus. Mas será que essa é a vida espiritual que Ele deseja para nós?
Deus nos convida a um mergulho profundo, a uma conexão real, onde a fé não é apenas um conceito, mas uma experiência diária. No entanto, para sair da superficialidade, é preciso reconhecer que viver no raso nos torna vulneráveis. Assim, como uma planta sem raízes profundas, é facilmente arrancada pelo vento. Uma fé sem profundidade se abala diante das dificuldades da vida. Vivemos em uma época onde a superficialidade parece dominar. Todos os dias, somos bombardeados com estímulos que nos incentivam a buscar resultados imediatos e prazeres momentâneos. E isso, muitas vezes, se reflete na nossa vida espiritual. Em vez de mergulharmos em uma relação profunda com Deus, optamos por seguir uma espiritualidade de superfície, uma que nos dá a sensação de cumprimento, mas não nos leva a uma transformação verdadeira. O perigo de viver uma espiritualidade superficial está em nos conformarmos com práticas vazias e uma fé de aparência. Muitas vezes, seguimos rituais por costume, repetimos orações sem refletir sobre seu significado e frequentamos a igreja apenas por obrigação. Essa é a fé rasa, uma rotina sem transformação, um reflexo de algo que por fora parece correto, mas que por dentro não toca verdadeiramente o coração. Mergulhar profundamente no propósito espiritual é entender que a fé verdadeira não se resume ao que fazemos, mas no que somos. Não se trata de cumprir com obrigações, mas de permitir que Deus atue em nós, que Ele nos transforme de dentro para fora. O verdadeiro propósito espiritual vai além da aparência. Ele se reflete na mudança interna, no impacto que a fé tem em nossas atitudes, pensamentos e comportamentos. Quando buscamos essa profundidade, começamos a perceber que a espiritualidade não é um ato isolado, mas sim uma vivência contínua que nos molda em todos os aspectos da vida. Muitas vezes, nossa espiritualidade acaba sendo superficial. Vivemos a fé como uma série de rituais e gestos automáticos, cumprindo obrigações religiosas sem que isso realmente toque a profundidade do nosso ser. Vamos à igreja, fazemos orações, lemos as Escrituras, mas frequentemente sem refletir, sem nos conectar verdadeiramente com o divino. A vida espiritual, assim, se torna mais uma obrigação do que um mergulho transformador na presença de Deus. Esse é o raso de que falamos. Uma fé que vive nas aparências, mas não traz mudança real. Quando Deus nos chama para segui-lo, Ele não nos convida apenas a cumprir um conjunto de normas, mas a nos lançar em um relacionamento profundo que nos transforma por completo. Superar o raso não é uma tarefa fácil, mas é um convite para irmos além da superfície, para encontrarmos a verdadeira razão de nossa existência. Deus não nos chama para sermos apenas religiosos, mas para vivermos uma fé viva, que transforma a maneira como vemos o mundo, como agimos e como amamos os outros. Quando você entende que o sapato do outro nunca caberá no nosso pé, você finalmente se liberta da pressão de se comparar, de querer ser alguém que você não é, ou viver uma vida que não corresponde à sua verdade. Cada pessoa tem uma jornada única, com seus próprios desafios, vitórias e aprendizados. Tentar se ajustar à vida de outra pessoa é um esforço inútil e que só serve para desviar você do seu próprio caminho. Esse tipo de mentalidade cria uma desconexão enorme com a sua própria essência. Você perde o foco, perde a confiança no seu próprio caminho e começa a se envolver em um ciclo de insatisfação e frustração. O sapato do outro pode até parecer bonito ou confortável, mas ele nunca servirá da mesma forma, porque você não foi feito para calçar os mesmos passos. O que funciona para um pode não ser adequado para o outro, e isso é absolutamente normal e saudável. Quando você decide parar de olhar para a vida dos outros e focar em construir a sua própria, as portas para o autoconhecimento se abrem. Ao invés de tentar imitar, você começa a ser inspirado, mas com base em quem você é, nos seus próprios sonhos e objetivos. Você passa a ver que não precisa apertar os seus pés em um tamanho que não é o seu. O caminho que você percorre é único, e é nele que você vai encontrar o equilíbrio, a felicidade e o sucesso que fazem sentido para você. A liberdade de viver a sua própria vida vem da aceitação de quem você é
e do entendimento de que cada pessoa tem seu tempo, sua trajetória, e o que você precisa é focar no seu próprio passo, no seu próprio ritmo. O segredo não está em imitar, mas em se permitir ser genuíno, autêntico e em construir algo que seja realmente seu. Isso se aplica não só ao aspecto material da vida, como o sucesso profissional, a família, as conquistas financeiras, mas também ao aspecto emocional e espiritual. Cada um tem seu próprio caminho para Deus, para a paz interior e para o equilíbrio. Não adianta querer viver a experiência espiritual de outra pessoa, porque a sua conexão com o divino é algo pessoal, único e incomparável. O caminho de transformação e evolução espiritual é o seu. E ele será muito mais rico quando você parar de tentar caber no molde de outra pessoa. Assim, se afastar da comparação constante e viver de acordo com o seu próprio propósito e ritmo é libertador. Quando você aceita que o seu sapato é diferente, você consegue caminhar com mais leveza e direção, sem a necessidade de se medir o tempo todo com os outros. E nesse caminho, você descobre que o que é realmente valioso na vida é ser fiel a si mesmo e estar em paz com quem você é. Agora, ao refletirmos sobre tudo o que conversamos, fica claro que o segredo para uma vida de transformação real e profunda está em viver plenamente no presente. É no aqui e agora que você tem o poder de moldar o futuro que tanto deseja. Ao focar nas pequenas ações diárias, nas escolhas conscientes que você faz hoje, você começa a construir uma base sólida de equilíbrio e paz interior. Não é amanhã, nem nas promessas distantes, mas nas atitudes de agora, que você encontra o verdadeiro caminho para um propósito mais profundo e significativo. Assim, ao dar esses passos no presente, você deixa para trás as armadilhas do medo e da ansiedade. Você se conecta com a sua verdade, com o que realmente importa, e constrói uma vida mais equilibrada e alinhada com os seus valores. É com cada escolha consciente e com cada atitude simples no agora que você começa a criar seu futuro. Então, a verdadeira transformação começa a acontecer não quando você olha para o futuro com expectativa, mas quando você age com confiança no presente. E ao fazer isso, estará vivendo de acordo com o plano divino para a sua vida, de forma plena e verdadeira. Agora pense. Qual o próximo passo que você pode dar hoje para tornar o seu futuro mais leve e mais alinhado com Deus? Quando entendemos que o nosso presente é o terreno onde plantamos o futuro, a pressão do amanhã começa a desaparecer. E o mais incrível é perceber que, ao viver no agora, as pequenas escolhas do dia a dia se tornam a base sólida para uma vida mais equilibrada e tranquila. Quero te convidar a fazer algo agora. Pare por um momento, respire fundo e pense em uma atitude simples que você pode tomar hoje para melhorar a sua vida. Não espere o amanhã chegar. Comece agora. Lembre-se de que, quando vivemos com Deus, o futuro começa a ser moldado pelas nossas ações de hoje. E eu quero saber de você, como você pode aplicar esse novo foco em sua vida? O que você pode organizar hoje para que o amanhã seja mais leve? Eu sugeriria uma reflexão e que anote os pontos para que comece a fazer as mudanças. Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos juntos caminhar nessa jornada de transformação. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber todas as notificações e continue com a gente nesse processo de crescimento pessoal e espiritual. Estamos juntos nessa. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar mais sobre como viver em harmonia. Até breve, muita luz e muita paz. Deus os abençoe.